Então, meu povo, estamos de volta ao canal Ler Vicia e com o nosso quadro Histórias de Fantasmas para o Natal. Eu sou Sir Ruben Karloff Cushing e venho aqui para vocês lhes apresentar algumas histórias fantasmagóricas, horripilantes, horroríficas e sinistras para vocês lerem e desfrutarem nessa época tão mágica e tão sobrenatural, que é a época do Natal. E para começarmos muito bem este nosso quadro Histórias de Fantasmas para o Natal, nós vamos com duas histórias antigas e clássicas que são imperdíveis para este momento. Uma delas é A Noiva Morta, de Friedrich Lahm. Essa daqui, retirado do volume Fantasmagoriana, antologia de histórias de aparições, espectros, redivivos, fantasmas e etc. Lançado na coleção Imaginário Gótico pela editora Clepsydra, juntamente com a editora Aetia, nesse livraço incrível, que tem uma história muito interessante em seus bastidores, juntamente com uma Blue Book do seriado de lançamentos da editora Clepsydra, Raridades do Conto Gótico, escrito por M. L. Beaver, uma segunda história da Noiva Morta. Então venham comigo logo depois da abertura, estou lhes esperando. Então, meus caros convidados, vamos lá começar o nosso quadro Histórias de Fantasmas para o Natal. E para poder abrirmos esse quadro de maneira esplendorosa, nada melhor do que uma história clássica, vinda diretamente dos primórdios do século XIX e que aterrorizou grandes nomes da literatura, como Mary Shelley, Lord Byron, John William Polidori e Percy Bysshe Shelley, na Vila Diodati, em um inverno rigoroso, cheio de névoas, de neblinas, de tempestades e de escuridão, e que levou-os a criar grandes monstros da literatura, como o Monstro de Frankenstein e o Vampiro Lord Ruthven. Isso mesmo. Vamos falar deste livro Fantasmagoriana que aterrorizou esses grandes nomes da literatura e que contém em seu interior grandes tesouros do horror gótico pioneiro na literatura universal. Nós vamos falar hoje aqui, como já falei diversas vezes deste livro aqui no canal, deixarei aqui nos cards vamos dizer que uma das últimas vezes que eu falei deste livro aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards, confiram. E hoje vamos falar de Fantasmagoriana, A Noiva Morta, escrito por Friedrich Lahm. E logo em seguida iremos falar de sua continuação, digamos assim, não autorizada, mas que saiu nas notórias Blue Books, que são então aqueles livretinhos que precederam as Penny Dreadfuls lá na Inglaterra vitoriana e que eram vendidos a preços baixíssimos para a classe proletariada ou para pessoas que não tinham condições financeiras de comprar um volume encadernado, um livro em si. Então, para se divertirem a um preço bem baixo, existiam
as Blue Books e posteriormente as Penny Dreadfuls, que seguiam o mesmo formato. Sempre livretinhos pequenos, feitos com páginas de papel bem duvidoso, bem barato, bem frágil, e que nós tivemos o prazer de ter um relance, um vislumbre de como eram essas Blue Books aqui no Brasil, sendo publicados pela editora Clepsydra nessa coleção Raridades do Conto Gótico, onde eles publicaram diversos volumes. E neste volume aqui, uma continuação direta, escrito por outro autor, aqui no caso uma autora, a M.L. Beaver, uma segunda história da Noiva Morta. Então vamos lá, começando a falar sobre esse livro maravilhoso aqui, Fantasmagoriana e a Noiva Morta, escrito originalmente por Friedrich Lawn. Primeiro mostrando para vocês aqui a edição sempre primordial de que a Clepsydra faz em seus livros, livros belíssimos, livros interessantíssimos, muito caprichados e com histórias que você, amante do horrorífico, não encontra por aí, na grande maioria das editoras convencionais do Brasil. Porque aqui nós sempre temos traduções de obras que nunca vieram aqui para o Brasil antes, ou que estão há tanto tempo fora de catálogo, que são praticamente novos vislumbres dessas histórias aqui no Brasil. E neste caso, este volume em específico nunca teve uma edição em português Brasil. Então nós temos material extremamente inédito aqui. Vamos começar com A Noiva Morta, de Friedrich Lawn. Nós temos aqui então aquela início maravilhoso de uma boa história de fantasmas, porque nós vamos ter uma história dentro de uma história. Nós temos o nosso protagonista, que ele é um conde, e esse conde ele não é nomeado aqui, de acordo com o narrador, devido à pronúncia difícil de seu nome, já que ele é um conde que pode ter vindo da Alemanha, pode ter vindo da Rússia, dos Países Baixos, o que justifica a pronúncia de seu nome de modo difícil. Então já fica esse mistério, né, de quem é esse conde e tudo mais. Esse conde, então, está em um vilarejo pequeno, passeando por suas redondezas ali, e ele se encontra em meio a um tipo de reunião de contação de histórias. Ele vê uma casa majestosa, uma mansão majestosa. Ele adentra essa mansão, pois essa mansão está em um movimento muito grande, muito crescente. E em vários cômodos desta mansão estão pequenos grupos reunidos fazendo suas atividades. Em um canto estão lá os seus senhores, fidalgos, nobres, fumando seus cachimbos e seus charutos e conversando sobre políticas, guerras e tudo mais. Em outro estão as moças, as damas, bordando e fazendo os mexericos da época. Isso tudo em uma noite fria, cheia de neblinas. E ele acaba encontrando um terceiro cômodo, onde estão, entre moças e rapazes, pessoas reunidas ao redor de uma lareira, contando histórias escabrosas, horroríficas, assustadoras, de gelar a espinha, histórias de terror. Ele adentra então neste recinto, ele é bem recebido pela dona da casa, que está neste cômodo, e logo ele é convidado a contar uma história. E ele começa a nos contar a história da Noiva Morta, que se inicia então através de um caso onde um cara muito importante, um homem nobre, ele avista na Paris, alta Paris, no Museu do Louvre, uma jovem belíssima que encanta e rouba seu coração. Ele não consegue falar com ela, mas ele fica
mesmerizado por sua aparência, por sua doçura, por sua leveza e por sua aparência meio etérea. Ele fica encantado por ela. Ele vai à procura dessa jovem por todos os salões e todos os lugares daquele museu esplendoroso e enorme, mas não a encontra. Logo, ele acaba sendo abordado pelo criado pessoal desta moça, que diz que ela é a princesa fulana de tal, e que essa princesa mora no castelo tal, em tal lugar. Como vocês já conhecem aqui, a minha memória não é das boas, então não vou conseguir me lembrar dos nomes, sobrenomes e coisas nesse sentido, mas a história ainda está fresca aqui. Podem confiar aqui no Sir Reuben. Continuando então, este jovem apaixonado segue em algumas semanas para este castelo a fim de encontrar a moça que roubou seu coração. E ele parte para lá, chega lá, ele encontra então uma situação deveras interessante. Lá nós temos uma moça que se diz ser a irmã mais jovem, a filha mais jovem desta família. Nós temos a mãe, uma condessa, e o pai, um conde, nesse castelo gigantesco, mas que está um pouco judiado pelo tempo, pelo descaso e por outros motivos que vão ser revelados para a gente ao redor e ao decorrer desta história. E esse jovem rapaz logo chega declamando que viu a jovem moça muito bonita, com os cabelos esvoaçantes e vestido de um decoro nunca jamais visto por ele, mas que ainda assim despertou nele uma paixão avassaladora e que ele ousa dizer que foi amor à primeira vista. Logo, o pai se dirige a ele e fala: mas isso não é possível. Minha filha nunca foi para Paris. Minha filha nunca foi para o Museu do Louvre. Ela nunca saiu das nossas dependências de nosso castelo. E o rapaz logo inquire-se e vira e fala: mas a moça que eu vi não foi esta jovem que você está me apresentando. Foi uma moça um pouco mais madura, não tanto quanto ela, mas um pouco mais madura. Ele descreve então todas as características dessa moça e, para espanto de toda a família, ele está descrevendo ninguém mais, ninguém menos que a irmã mais velha desta jovem que está presente neste castelo. E, para deixar todos mais estarrecidos ainda, essa irmã mais velha já morreu há 1 ano. A história vai seguir em frente, pois nós vamos ter momentos onde eles vão entrar naquele embate de se é loucura ou não, se foi um engano ou não, se é a imaginação do nosso protagonista ou não. Vai ter um momento onde eles vão se aventurar na calada da noite, em meio às brumas frias da madrugada, rumo ao sepulcro, aos cemitérios onde a jovem foi enterrada, para poder conferir se ela realmente está lá ou não. E a história vai seguir em frente a partir daí. Mas o que torna este conto ainda mais interessante é que a história não termina com a finalização deste conto, pois no mesmo recinto onde o nosso cavalheiro do início da história, o que está nos contando este conto sobre a noiva morta, temos presente ali um outro nobre que diz ter conhecimento de um cavalheiro que viveu uma história muito parecida com essa. E a gente vai ter então toda uma segunda história sendo contada, que nos vai revelar mais um ataque, digamos assim, uma aparição de outra noiva morta.
E nós vamos ter também uma coisa que eu achei extremamente perspicaz e deveras impressionante, devido ao tempo com que a história, a época em que a história foi escrita. Pois nós vamos ter uma espécie de explicação de o porquê desses fatos estarem acontecendo, sem nunca tirar o tom sobrenatural, mas sim levantando ali supostas razões de o porquê de moças mortas estarem aparecendo para poder assombrar rapazes. É uma história extremamente viciante de se ler. É uma história com uma prosa linguística e narrativa maravilhosa, muito bem cadenciada, muito bem desenvolvida. Um modo de desenrolar que faz com que o leitor fique preso às suas páginas. E é claro, todo esse enredo fantasmagórico e horripilante que deixa a gente roendo as unhas a cada momento e esperando pelo próximo embate, pelo próximo momento de horror que vai se deslumbrar perante as páginas e perante os nossos olhos afoitos. Eu indico muito que vocês leiam na calada da noite, somente com uma luzinha de abajur, com luzes de vela, ou, se você está fazendo isso, especialmente para a época do Natal, somente com luzes da sua árvore de Natal preferida e mais próxima. História incrível, história muito bem construída, desenvolvida e, para mim, até o momento, uma das minhas histórias favoritas deste tomo que está me surpreendendo a cada leitura, a cada conto descoberto, a cada história revelada. Livro esplendoroso, conto magnífico, magnânimo, magistral. Fica a dica. Deixarei aí embaixo no primeiro comentário o link da loja da editora Clepsidra para que você, caro leitor, possa adquirir uma cópia deste tomo se lhe agradar, se lhe tiver causado a curiosidade. Vale cada centavo. E emendando aqui então com uma segunda história da Noiva Morta, nós vamos ter o nosso protagonista do início da história, que é o conde com um nome estranho e impronunciável, retornando aqui para mais uma segunda história da Noiva Morta. Aqui ele se encontra, perdão meus amigos, meus convidados, por fazer esta movimento desrespeitoso à sua frente, mas preciso arrumar a minha gravata que, creio eu, por minha vergonha, está afrouxando o nó. Me perdoem, deve ser uma das minhas camarilhas novas que a preparou e não fez com o nó tão firme quanto eu gosto. Retomando aqui, ele retorna em mais um círculo de contação de histórias macabras para nos apresentar mais uma história da Noiva Morta. Aqui não temos a mesma Noiva Morta do conto original, mas nós temos uma segunda aparição, uma segunda vítima, uma segunda moça muito encantadora, muito bonita, que também conquista o coração de um jovem fidalgo que estava prometido para se casar com uma filha de um nobre de um outro castelo. E esse cara abandona tudo para de escrever cartas para a sua pretendente e parte em direção aonde ele crê que mora esta moça que ele vislumbrou. E a história vai seguir em frente, pois descobrimos que também essa moça está morta.
Temos muitas semelhanças entre a história original e esta continuação aqui, escrita pela britânica M.L. Beaver. Deixe-me cercar a informação corretamente, mas creio eu que sim, ela é uma mulher. Eu peço o perdão de vocês por estar checando neste momento aqui, mas eu li essa história bem no início deste mês de dezembro. Então, como já estamos aqui finalizando M.L. Beaver, o mês e tudo mais, eu já tenho uma leve falta de memória sobre isso. Sequência publicada por M.L. Beaver 2 décadas depois. Publicado nas páginas da The Lady's Pocket Magazine em 1833. Isso mesmo, era uma mulher britânica. E nós temos aqui então, desculpem por esse momento de pausa aqui, mas temos aqui mais uma vez outro ataque, se podemos dizer assim, da famosa noiva morta, que a partir deste momento já começa a se tornar uma lenda muito conhecida aos arredores daquele lugar. E é muito interessante vermos mais uma desventura desta assombração que vem fazendo vítimas aí ao longo de sua história. E cá entre nós, vítimas que merecem. Se você já leu, você vai concordar comigo. Então, fica uma recomendação dupla, tanto do conto A Noiva Morta, de Friedrich Lahm, quanto de uma segunda história da Noiva Morta, de M.L. Beaver. Deixarei os dois links aí embaixo para que você possa adquiri-los e matar a sua curiosidade mórbida. Então, meus caros leitores, é isso. Lembrando que deixarei fixado aí no primeiro comentário também links importantes como o link geral da Amazon, aqui do Ler Vicia, para que qualquer compra que você venha a fazer no site do Lord Amazon, você possa comprá-los através de meu link. Não vai aumentar em nada os custos para você e para mim virá pequenos centavos para ajudar-me a continuar com o canal. Aí embaixo também teremos a minha lista de presentes de desejados da Amazon, para que se você quiser presentear Sir Ruben Karloff Cushing ou o Rubens, vocês possam enviar presentes para ele através dessa lista. E também temos o nosso link de Apoia-se, onde você pode apoiar financeiramente este canal e mantê-lo funcionando por mais 14 anos aqui no YouTube. E já deixo aqui então uma indicação do que vocês verão amanhã aqui no canal, no Histórias de Fantasmas para Contar, Histórias de Fantasmas para o Natal. Me perdoem pelo erro. O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Nós temos o box e aqui a edição. Espero todos vocês aqui amanhã, tarde da noite, para conversarmos sobre o Fantasma da Ópera. Então, meus amigos e caros convidados, até amanhã.